Estamos de volta. Hoje a nossa convidada aqui no Jornal da Imprensa é a candidata a governadora de Goiás, a candidata Marta Jane, do PCB. Houvesse havia formulado a pergunta, se quiser formular novamente. O que o PCB pensa da questão do metrô de Goiânia? Olha, Elvésio, essa questão do metrô, nós entendemos que uma cidade que vai tomando proporções grandes, como é o caso de Goiânia e a região metropolitana de uma forma geral, o metrô pode sim vir a solucionar ou minimizar grande parte da questão do transporte. Só que essa discussão nós entendemos que ela deve ser feita juntamente ou posteriormente, inclusive, à organização do transporte coletivo que existe em Goiânia hoje. O que nós não admitimos é discutir a construção de metrô de superfície ou metrô subterrâneo sem arrumar a casa em matéria de transporte coletivo aqui na região metropolitana. Porque a primeira coisa que tem que ser feita é observar esse processo mesmo de licitação que foi feito, que não é atendido. Nós já temos motivos mais do que de sobra para romper esses contratos que estão aí. Quer dizer, nós temos que colocar um fim num processo de enriquecimento dessas empresas que são aí, são 4 empresas só que operam o transporte no município de Goiânia há várias décadas e que faz com que as necessidades do povo de Goiânia e da região metropolitana não seja atendida. Então eu acho que só isso daí, se a gente reorganizar o transporte no município de Goiânia e na região metropolitana com base nas necessidades dos trabalhadores é um fator que já vai melhorar grande parte esse serviço que é direito dos trabalhadores. Uma outra questão que antes dessas alternativas de metrô nós entendemos que deve ser observada é o projeto de expansão urbana da região metropolitana. O que nós percebemos que precisa ser revisto? Hoje, a expansão urbana aqui na região, ela vai colocando as populações de baixa renda, as populações pobres, os trabalhadores, de fato, cada vez mais distante das regiões que já são servidas do serviço de transporte, de escolas, de saúde, enfim, todos esses serviços, né, todo esse atendimento que é necessário e que é direito dos trabalhadores, ele vai ficando distante, porque como é preciso gerar espaços para especulação imobiliária, né, que vão sendo valorizados em regiões novas aqui da região metropolitana, então cada vez mais essas pessoas vão sendo levadas para regiões distantes. Isso gera uma demanda de transporte, uma demanda de saneamento, uma demanda de saúde, de educação, enfim, e que o município, na verdade, não dá conta de atender, o Estado também deixa a desejar. Então tem uma série de questões que precisam ser revistas e nós defendemos sim a desapropriação de lotes, de espaços urbanos que estão ociosos em regiões hoje consideradas nobres, aguardando valorização para os grandes empreendimentos imobiliários. Nós entendemos que essa lógica onera os serviços públicos, reduz a qualidade dos serviços públicos da população, dos trabalhadores, das pessoas que estão cada vez mais alijadas aí do centro da cidade. Candidata, dando uma olhada no Twitter da senhora, a gente viu que a senhora estava falando sobre os processos que vem recebendo de determinados candidatos. A gente tem observado que a senhora vem reclamando. Como é que é isso? O que está acontecendo de fato que não chega ao ouvido da população? Nós temos uma imprensa, uma mídia aqui no estado de Goiás bastante seletiva, né? Ela escolhe as notícias que beneficiam e as notícias que prejudicam os atores políticos aqui conforme o seu interesse específico, né? Nós já recebemos aí 14 processos da coligação do Marconi Perillo a respeito das questões, das denúncias que nós estamos fazendo, porque esse é um propósito das nossas candidaturas de uma forma geral, que nós estamos chamando de campanha movimento, que é trazer a discussão de um projeto de desenvolvimento para o estado de Goiás que realmente possa garantir a distribuição de riquezas, porque nós estamos dizendo que não interessa para o povo goiano que o estado
tenha um PIB dos melhores do país e que esse PIB não seja dividido, não seja feita aí a distribuição dessa riqueza que o Estado acumula, né? Porque hoje o Estado acumula riqueza, mas essa riqueza é de poucos. Essa riqueza não é nem revertida em benefícios sociais para a grande maioria da população. E um outro objetivo da nossa campanha é nomear os sujeitos que representam esse projeto. Porque por mais que nós estamos falando que isso é um projeto que está posto para o Estado de Goiás e que envolve aí uma série de segmentos políticos, econômicos, que têm interesses na manutenção da realidade tal qual ela está colocada, existem candidatos, existem políticos que ocupam cargos públicos e que representam esse projeto de desenvolvimento que está em curso. Então, como nós temos feito algumas denúncias nesse sentido, de explicitar, inclusive, que os 3 candidatos que estão no início, na ponta das pesquisas aí, representam exatamente o mesmo projeto. Né? Tanto com Marconi Perillo, quanto com Iris Rezende, quanto com Vanderlan Cardoso, nós não teremos nenhuma alteração que vá, de fato, provocar a distribuição da riqueza que o Estado de Goiás produz. Então, essas denúncias têm gerado alguns processos, porque isso é coisa que não deve ser... Especificamente, quais denúncias? Exatamente o que a senhora denunciou? E esses processos são relacionados aqui a direito de resposta, a calúnia, difamação, injúria? Tem tudo isso. Por exemplo, o fato de nós utilizarmos a expressão farinha do mesmo saco gerou um processo. O fato de nós colocarmos... Me desculpa, é o PT que está processando a senhora? Por Não. Apropriação dessa expressão? Não. É o próprio candidato Marconi Perillo que está se sentindo ofendido de ser comparado com os outros candidatos. Não é só direito de resposta que eles estão exigindo, não? Mas eles perderam praticamente todos os que já foram julgados até agora. Nós fomos vencedores, porque realmente são processos que têm o intuito, sobretudo, de intimidar. Né, de intimidar a nossa candidatura, de intimidar as questões que nós estamos apresentando, de intimidar a nossa participação nos debates. Deu para perceber naquele debate na televisão Brasil Central, quando abordou o episódio do Parque Oeste Industrial João Brás. E a senhora levantou essa questão de um modo assim, muito agressivo em relação ao Marconi. Eu gostaria que a senhora comentasse a atuação do então governador Marconi Perillo em relação àquele episódio. Eu acho que diante da indignação das pessoas que viveram aquela história e diante da indignação que causou para o estado de Goiás inteiro, para o país inteiro, eu acho que eu nem fui tão agressiva assim. Na verdade, foram mais de 20 pessoas que morreram em função daquele episódio, porque depois que eles foram retirados brutalmente, numa ação absolutamente truculenta, autorizada pelo governador Marconi Perillo, eles ainda ficaram mais de um ano no ginásio Rio Vermelho, aguardando alojamento em condições subhumanas, em condições que possibilitou o adoecimento de várias pessoas, de crianças, pessoas idosas, que ficaram alojadas mais de ano dentro do ginásio de esporte. Né? Então, isso é parte do processo de desocupação. E 2 pessoas morreram naquele episódio. Você disse que mais de 20 foram mortos. Com base em que você afirma isso? Com base em depoimento das próprias pessoas. Com mais de 20 pessoas, considerando os enfrentamentos anteriores e posteriores. Porque o fato dessas pessoas terem ficado alojadas mais de ano dentro de um ginásio de esporte em condições subhumanas de existência, gerou a morte de algumas pessoas ali nesse processo. Pessoas de idade que, com toda certeza, se estivessem sendo bem tratadas, se estivessem na sua casa, não teriam adoecido e vindo a falecer nesse processo. Então, não dá para desresponsabilizar as pessoas que morreram dentro daquele alojamento. É parte desse processo violento e de desconsideração da pessoa, do sujeito, da condição humana que isso significou. Você diria, então, que o senador Marconi Perillo, na época governador, teve responsabilidade pessoal pelas consequências trágicas daquele episódio? Quem assume o cargo de governador
no estado de Goiás ou em qualquer outro estado é responsável pela ação da polícia. Nós não estamos falando de uma operação que aconteceu num determinado local e que uma bala perdida atingiu uma outra pessoa no outro local. Nós estamos falando de uma invasão da polícia dentro de um espaço onde as pessoas tinham construído as suas casas e tinham ainda tido a garantia, a palavra do então governador Marconi Perillo de que a polícia não entraria naquele espaço. Né? Agora, recentemente, no Grito dos Excluídos, eu estive conversando. Como você pode dizer que o Marconi deu a sua palavra de que a polícia não iria entrar ali? Tem filmado, tem gravado, e eu quero inclusive convidar as pessoas que estão nos ouvindo para entrar no nosso site da candidatura, é marta21.com.br. Nós postamos lá, inclusive, alguns documentários, parte de alguns vídeos que foram feitos. Esse processo foi todo registrado pelo Centro de Mídias Independentes. Tem um filme, um documentário que é muito triste de ser visto, mas que deve ser visto por todos os goianos, que chama O Sonho Real, que é a história daquele processo, com depoimento das pessoas e as imagens feitas exatamente no momento da desocupação, do bombardeio, do tiroteio, e o depoimento de várias pessoas. O nosso site tem parte desse documentário, e tem inclusive a gravação que mostra o senador Marconi Perillo, que no momento governador, garantindo, fazendo uma fala, me parece que na Assembleia Legislativa, garantindo, dando a sua palavra de que a polícia não ocuparia, não invadiria aquele espaço do Parque Oeste. Quer dizer, a senhora diria então que o Marconi voltou a palavra atrás? Exatamente. Numa operação absolutamente desumana, de extermínio de pessoas que buscavam moradia, de trabalhadores, de pessoas humildes que buscavam o direito da moradia. Nós não estamos falando de pessoas que estavam buscando privilégios, não. Pessoas que buscavam o direito à moradia foram assassinadas, foram violentadas, retiradas. Eles construíram as casas em função da garantia que o governador Marconi Perillo deu de que a polícia não entraria. Então, além de ter voltado atrás, ele autorizou uma operação que coloca a propriedade privada em primeiro lugar, em detrimento do ser humano. Além de voltar a sua palavra atrás, ainda tem isso que, na minha opinião, é uma coisa mais grave, onde você pensa que para um governador, para um administrador que deveria estar pensando no bem comum, o direito de propriedade é mais importante do que o direito à vida de pessoas que estão sendo, essas que estão sendo negadas o direito à moradia, o direito à educação, vários direitos que estão postos, inclusive, na Constituição Federal. Candidata, qual a avaliação que a senhora faz do atual cenário político eleitoral, faltando aí pouco menos de 20 dias para o pleito, em especial nesta reta final com relação aos debates? Tende a ter um acirramento maior? Olha, da nossa parte, nós não vamos manter essa posição que é de discutir um outro projeto para o Estado de Goiás, que é isso que nós estamos propondo, um outro projeto de desenvolvimento para o Estado de Goiás, e nomeando, responsabilizando os representantes desse projeto que está em curso, né? E isso é feito por meio de algumas denúncias, da discussão de algumas questões que são polêmicas, sim, que precisam vir à tona no momento eleitoral, porque é importante que as pessoas tenham a clareza, consigam de fato vincular as pessoas, os nomes, os candidatos àquilo que essas pessoas de fato desenvolvem no momento, como que elas de fato entendem essa coisa do poder público, como elas exercem esse papel de administrador do público, né? Nós temos visto aí nesse processo eleitoral alguns candidatos que têm enfatizado soluções técnicas para as questões, e nós temos reiteradamente colocado. É uma questão política, né? Quando a gente fala do cargo de governador, das decisões que são tomadas, né, nesse lugar, nós estamos falando de decisões políticas, seja na questão do transporte, seja na questão da educação, né? Nós estamos defendendo aí 10% do PIB para a educação, e algumas pessoas dizem, mas isso não é possível. Claro que é possível. Cabe decisão política de priorizar a educação. E aí dentro dessa decisão política torna-se possível, né?
A gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, continuando com a entrevista com a candidata à governadora de Goiás, Marta Jane.